Olá! Formada em jornalismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie em 2015, ela é editora de beleza e bem-estar da revista Vogue, empresa na qual também foi editora assistente na mesma função e repórter de beleza e estilo de vida. Antes da Vogue, trabalhou na revista Veja São Paulo como repórter e uma das responsáveis pela produção da Veja Comer e Beber. O programa Memória do curso de jornalismo recebe hoje a jornalista Bárbara Oberg. Oi, Bárbara, obrigado por você ter vindo. Um prazer, adorei o convite. Prazer é nosso, não só meu, como do curso, recebê-la aqui, bem legal. Começar com a pergunta básica, por que você escolheu fazer jornalismo? Estava pensando, muitas vezes me fazem essa pergunta, né? E eu fico pensando de onde saiu esse desejo. Sempre tive um apreço muito grande, assim, pelo papel, principalmente, né? Mas também pela carreira dinâmica que tem o jornalismo. Eu sempre me interessei. Não acho que todo jornalista tem uma carreira dinâmica, né? Mas também por essa possibilidade de participar de fatos históricos da história do mundo, né? E eu acho que não quer dizer que você precisa estar num fato histórico, assim, uma guerra, né? Cobrir uma guerra, mas eu acho que toda a área possibilita você participar. Então, no jornalismo esportivo, você pode participar cobrindo uma Olimpíada, uma Copa do Mundo. Na área que eu cubro, que é jornalismo de moda e beleza, você está num desfile de um estilista icônico, numa casa de moda nova, um novo estilista numa casa de moda, né, como uma Dior, uma Chanel. Então, acho que essa possibilidade que o jornalismo traz, não quer dizer que você precisa estar presencialmente no lugar, mas também estar de longe falando com pessoas que estão participando desse momento. Isso sempre me aguçou muita vontade de estar, essa possibilidade de sentir, né, o momento em pessoa. A minha família não é de jornalistas, mas é uma família muito questionadora. Então, minha mãe é uma pessoa, assim, muito... Ela sempre pergunta por quê? Por que que isso está certo? Por que que isso está errado? Eu não concordo. Então, isso foi criando, né, um caráter ali em mim que foi criando essa vontade ali. Então, quando chega naquela parte antes da faculdade que você fica, essa pessoa é de exatas, essa pessoa é de humanas, assim, para mim, sabe? Era jornalismo que eu queria fazer. Já era uma época que se falava muito que o jornalismo, né, é uma profissão falida, etc. Mas, enfim, desde que eu comecei a trabalhar, se fala que vai acabar o papel, que vai acabar o jornalismo. E eu acho que, hoje em dia, o jornalismo nunca foi tão importante para o nosso dia a dia. Acho que a gente pode falar disso mais para frente, mas eu vejo o jornalismo, assim, extremamente importante para onde a gente está caminhando. Então, eu sempre quis relembrar o momento mesmo que eu decidi. Eu não consigo lembrar, mas... Talvez no ensino médio, por aí? Então, eu acho que foi até antes disso, porque as pessoas que participaram, né, da minha adolescência, da minha infância, quando elas me veem trabalhando hoje, elas falam, eu sabia que você ia fazer isso. Tipo, é tão engraçado, porque... tipo assim, eu nunca pensei mesmo, mas hoje eu vejo onde você está e eu acho que você tinha que estar onde você está. Então, talvez eu passasse isso de alguma forma, mas eu sempre fui uma leitora, né? Então, tipo, li muito. Minha família assinava jornal de papel, então tinha essa coisa, né, de manhã, de ler o jornal de papel, eu sempre gostei muito. Então, criança, você lê tirinha, você lê a grade do cinema, essas coisas, e depois você vai criando outros interesses que você vai escolhendo a parte do jornal, né? Então, eu acho que, mesmo a minha família não sendo de jornalistas, eles foram criando, né, uma dinâmica que me fez criar esse interesse. E eu acho que tem o dinamismo, a possibilidade de participar de coisas muito importantes na história que me trouxe essa vontade. Bárbara, é inevitável hoje, se você falar todo o trabalho é importante, mas falar que trabalha na Vogue, por exemplo, é inevitável que você trabalha na Vogue, claro que ninguém sabe o que é o cotidiano, o dia a dia, mas de qualquer maneira tem uma imagem de glamour, né? Você tinha a intenção de trabalhar com moda, porque antes da Vogue você trabalhou no cotidiano, no jornalismo corrido, trabalhou com alimentação, por exemplo. Era algo que você já tinha visão quando você fez a faculdade? Eu acho, até
gosto muito de falar com os alunos porque a gente tem uma visão quando a gente está na faculdade e quando no dia a dia é outra coisa, né? Então, eu acho que a gente sempre tem um desejo. Então, eu lembro na faculdade que tinha muita gente que queria fazer jornalismo esportivo, muita gente que queria fazer jornalismo de moda. Era quase uma divisão, assim, né? Tinha gente que queria cotidiano também, mas eram duas vertentes ali muito procuradas, fortes, né? Muito fortes. Eu lembro que no início eu só queria ser jornalista, então a primeira chance que eu tive aqui na faculdade de começar a procurar um emprego, porque a grade era tarde, né, então era mais difícil, quando passou para amanhã, eu lembro que eu mandei meu currículo para, eu não sei te explicar, acho que 30 lugares, eu fiz milhões de dinâmicas, né, que essas empresas têm, e nada fazia muito sentido e eu queria trabalhar. E eu não entendia também muito esse processo de se inscrever, nunca tinha tentado procurar um emprego antes. E eu cheguei a fazer, né, para a Editora Globo, só que eu passei na Editora Abril, entrei na Vejinha. Não era uma vaga que eu sempre pensei em ir, né, em tentar e tal. Passei, comecei a trabalhar com gastronomia e criei uma paixão por gastronomia. Nunca pensei. Eu sempre quis uma coisa, uma vertente de moda. Gostava muito, sempre me interessei muito sobre o assunto. Só que conforme fui trabalhando, fui criando essa paixão. Sou uma pessoa que escreveu, né, sobre gastronomia no primeiro ano de carreira, mas ficou a paixão para sempre. Então é muito engraçado, assim, que eu acho que a gente não tem que colocar a gente mesmo numa caixa. Eu acho que a gente precisa testar também, ter esse início de carreira é muito bom para você conhecer um pouco de tudo. Eu acho que eu não seria a jornalista que eu sou hoje se eu não tivesse testado as possibilidades que a vida mesmo foi me dando e eu fui agarrando assim com muita força. Eu com certeza assim era a estagiária mais o meu chefe, eu tenho certeza que ele concordaria porque dia e noite não tinha problema dormir tarde, não tinha problema cobrir manifestação de madrugada, não tinha problema nada. Eu fazia de tudo e não me importava. Fiz coluna de crianças, fiz coluna de balada, fiz grade de cinema, que é um trabalho. Quando vocês procuram lá o horário de cinema, aquilo dá um trabalho assim absurdo. E eu acho que a minha geração já é uma geração que tem muita pressa que as coisas aconteçam. Pressa de ter um cargo, pressa de fazer as coisas acontecerem, pressa de ter a possibilidade de, participar de fatos históricos, porque é isso, vai 2, 3 jornalistas e o resto da redação fica aqui cobrindo na unha ali. E eu acho que essas possibilidades que eu tive antes de conseguir a carreira que eu sempre sonhei antes, me fizeram muito melhor, me fizeram uma pessoa plural, que eu tenho possibilidade de falar assim sobre gastronomia com autoridade, né? Porque eu participei, eu trabalhei com o Arnaldo Lorenzato na Vejinha, que é professora aqui no Mackenzie, de conhecer muita gente. Então a Vejinha possibilitou isso para mim, né? De conhecer muita gente, e eu acho que é muito engraçado essa glamorização do jornalismo, né? Que nem é dessa época, de uma época anterior, porque tem os eventos, tem as viagens, tem muita coisa bacana do jornalismo, mas é um jornalismo assim muito corrido, muito corrido. Tem muita coisa por trás que ninguém vê. Eu e minha equipe, assim, eu tenho uma editora assistente, a Thaís, e uma repórter, Sara, que assim, a gente não tem um dia livre, não tem nada. Mas é uma carreira assim, todo mundo fala, até quando eu vou passar no aeroporto, por exemplo, quando eu vou entrar nos Estados Unidos, eu levo uma Vogue, porque eu fico tão nervosa de entrar, né? Eles fazem 1000 perguntas, quando eu falo que eu sou editora de beleza da Vogue, eles, claro, pode entrar. Que facilidade. Porque é um cargo mundial, global. É isso que eu ia falar, né? Você citou suas duas colegas de trabalho, que são mulheres. É um ambiente feminino para o jornalismo? Não é bem feminino, assim,
pensando nas 2 redações que eu trabalhei, é bem mais feminino, mas tem homens também, então eu acho que é um mix bom. Não acho que é majoritariamente todas as redações são femininas. Na Vogue, sim, na Vogue Brasil, né? Mas eu vejo as outras Vogues do mundo, eu acho que não são todas que são assim, mas sim, né? A gente está falando, né, uma revista feminina, né? Então é até importante que tenham mais mulheres na redação. Eu acho que é importante também ter homens na redação. Acho que é importante essa pluralidade de opiniões, de até assim pessoas que moram em bairros diferentes da cidade, sabe? Eu sempre achei isso tão importante em redação, ter pluralidade de raça, gênero, de pessoas que moram em diversos lugares da cidade, para a gente, na hora que tá todo mundo na redação, a gente ter opiniões diferentes, visões diferentes. Na Vejinha era muito importante isso, visões diferentes da cidade que a gente mora, que a gente falava, que a gente cobria, né? Então, essa questão de diversidade em redação de jornalismo é uma das coisas que muitas vezes eu não via no começo da minha carreira. Eu acho que é uma coisa que avançou muito, uma das coisas que eu... Mas tem muito trabalho a ser feito, porque a partir do momento que você deseja ter uma redação diversificada, você precisa ter uma base para isso, né? Você não pode tratar todos iguais. Você precisa pensar como que você pode ajudar aquele funcionário, né? É isso, às vezes ele vai sair de um lugar muito mais longe do que os outros funcionários. Isso é importante, vai melhorar, né, a redação, mas você precisa também dar assistência a essas pessoas. Então, acho que é uma coisa que a gente tem muito a andar, mas eu acho que é uma coisa que, pelo menos nesse tempo que eu estou no jornalismo trabalhando, é uma coisa que eu vi, assim, de primeira mão, que mudou muito. Falando da faculdade, 2 questões. Primeiro, como é que você chegou no Mackenzie? E eu queria saber se tem algo que colaborou para a sua formação, né? Uma disciplina em específico, você fala assim, a partir de então, eu acho que eu utilizo isso no meu cotidiano. Cheguei no Mackenzie, óbvio, é uma faculdade que tem um nome, né, de prestígio, e também por uma proximidade da minha casa, né? Eu moro uma quadra no Mackenzie, sempre amei, né, essa energia universitária que tem, até o bairro, querendo ou não, por causa do Mackenzie. Era uma faculdade com um nome de muito prestígio, mas depois que eu entrei na faculdade, eu fiquei muito feliz. Não cheguei a visitar a faculdade antes, né, como tem muita gente que faz, com isso daqui, né, que a gente está vendo. A estrutura, eu acho que o jornalismo é uma faculdade que precisa de muito equipamento, né, é um curso, né, que querendo ou não, tanto no profissional como no aprendizado, precisa de tecnologia, né? Precisa de computadores bons, precisa de estúdios, tem rádio, tem TV, hoje a gente tem o chat GPT, tudo isso precisa ir sendo colocado na grade, né? Então, acho que essa atualização é uma coisa que o Mackenzie soube se adaptar muito bem. Tem essa estrutura que é necessária para o jornalista. Eu acho que colocar o jornalista na frente de uma gravação e testar ele, no teste, na tentativa e no erro, você vai, até você se acostumar em estar na frente de uma câmera, sabe? Então, eu acho que isso me surpreendeu muito. O campus, eu sempre tenho um queridismo, assim, gigante, porque esse bairro, assim, faz parte da história da minha família, muita gente da minha família mora aqui, ou seja, o Mackenzie sempre meio que fez parte ali, querendo ou não tenho pessoas da minha família que estudaram aqui, mas passou a fazer parte da minha história tanto no dia a dia, que toda vez que eu passo aqui, né, eu posso falar para as pessoas que eu estudei aqui, falo com muito orgulho. Agora, de matéria, estou tentando pensar. Ou de conteúdo, na realidade? Posso falar? Vou fazer um lobby aqui para o meu amigo Arnaldo Lorenzato, porque foi um curso, era uma optativa na época, não sei hoje se está na grade. Jornalismo gastronômico. Era jornalismo gastronômico e jornalismo de revistas. Revista, sim. Porque foram 2 que eu me inscrevi. Eu ficava super irritada, que era às 7 da manhã em ponto, ele começava a fazer chamada. Mas foram duas aulas que me marcaram muito, porque, principalmente de revista, era um interesse muito forte meu,
muito forte. Tanto que eu trabalho em revista até hoje. Então, e o Arnaldo, ele me marcou porque depois a gente virou colega de profissão, mas ele era uma pessoa que, como ele estava ativo, ele conseguia tirar dúvidas que eram muito curiosas ali do dia a dia de jornalista. Então, eu acho muito importante a teoria toda, mas eu acho que esse mix que a Mackenzie traz de poder possibilitar ter uma pessoa de fora também dando aula aqui é extremamente importante, porque você consegue trazer um dinamismo para os alunos incrível, né? Você tem a teoria, né, que tem muita teoria no jornalismo, mas também tem uma pessoa que está praticando lá fora que vai conseguir trazer esse dinamismo entre as aulas. Por que eu citei isso? Você citou no início do nosso bate-papo o jornalismo esportivo, o jornalismo de moda e até o jornalismo gastronômico, né? Que em muitos casos é visto pelas pessoas, mas isso é mais fácil, é muito específico. E em grande parte, os meninos, quando entram, eles vêm buscar o jornalismo esportivo. Claro que podem também se aperfeiçoar e fazerem jornalismo esportivo, só que a gente brinca muito e explica para eles, olha, você tem que ter uma cultura ampla, você tem que ter história, você tem que saber economia, você tem que saber de muita coisa para atuar nesta área. E às vezes essas duas áreas, em especial moda e esportiva, isso é tranquilo, né? Então por isso que eu falei do que foi dado na faculdade, que não, eu utilizo no meu cotidiano. É importante para mim, né? E você acabou citando essas duas áreas, né? Tem Revista muita e gastronômica. coisa, né? A gente tinha um curso, era semiótica. Semiótica. Mesmo que na época você não dê valor, ele vai pincelando várias aulas assim que você teve na vida, elas vão pincelando. A gente teve jornalismo econômico, que é muito importante para te dar uma base, assim, são coisas que você vai usar. Eu no jornalismo de beleza uso. É outro mercado, assim, que às vezes é colocado como uma coisa mais frívola, né? Eu ouço muito isso. E as pessoas não pensam que esse jornalismo ele faz parte de um mercado que vale bilhões, né? É um mercado que envolve uma linha de produção imensa, absurda. Né? Então, assim, eu visito muita fábrica. E isso as pessoas não veem no dia a dia. Eu visito muita fábrica de empresa de beleza. Tem um push ali também para mudar esse mercado, né? Um mercado muito poluente, é um mercado que é muito difícil mudar, as estruturas estão sendo feitas. Então, assim, as próprias marcas têm dificuldade de fazer essas mudanças e eu acho que a gente tem que olhar mais a fundo nessas carreiras. Até jornalismo esportivo, quanta coisa você precisa aprender. Eu fiz a aula de jornalismo esportivo e para mim, assim, era uma coisa de outro mundo. Não tenho... não sabia direito o que era o quê. Então, eu acho assim, foi importante para mim fazer jornalismo esportivo, porque eu tenho uma base hoje de, pelo menos, entender como funciona o início, assim, sabe? Então, eu acho que nada não é usável, assim, sabe? Tudo é muito importante para te levar onde você quer chegar. Ô, Bárbara, e qual a visão que você tem do jornalismo praticado no Brasil hoje? Eu acho que a gente passou por um período assim bem complicado relacionado à questão de fake news, né? Então, eu acho que o jornalismo teve que se unir, tanto que tem um conglomerado, né, contra as fake news de várias publicações no Brasil. Não consigo falar, óbvio, do jornalismo em geral, porque cada um pratica de uma forma, mas eu acho que a gente tem importantíssimos veículos hoje em dia, né, e que foram muito importantes para esse período que a gente passou, que é amplificado pelas redes sociais, né, então o fake news ali, ele é amplificado pelo WhatsApp, né, de você poder compartilhar em um site que não tem nada a ver. Então, eu acho que é mais importante do que nunca, né, a gente ter essas estruturas que têm décadas, séculos de história de jornalismo. O jornalismo foi muito atacado nesse período que eu estou trabalhando, de formas diferentes, mas se mantém ali muito importante para exatamente combater isso. Esse chat GPT que chega agora é mais um mecanismo para você poder fazer fake news até sem precisar escrever nada, você só escreve ali para o chat GPT escrever,
Mas o ChatGPT, ele não consegue ter a emoção, ele não consegue reproduzir de uma forma humana o que você vê ali no momento, o que você cobre. Então, agora veio o ChatGPT para questionarem de novo. Mas vai acabar com o jornalismo, o robô vai fazer a matéria. Eu não acredito nisso. Eu ouço que a revista Papel vai acabar há anos. E só precisa se adaptar a isso. O jornalismo precisa se adaptar às redes sociais. Muita gente consome em mobile hoje as notícias. Você precisa levar as suas notícias para as redes sociais. Precisa estar mais atento do que nunca, né? Porque hoje é meticuloso como a sua matéria é lida e qualquer erro, qualquer coisa que você é chamado a atenção. Então, eu só acho que aprimora ainda mais o nosso trabalho para a gente estar o mais atento possível para entregar para as pessoas um jornalismo assim, de 100% qualidade. Em cima disso, eu não poderia, a gente está encerrando, mas só para a gente concluir, você estudou numa época que já não era mais obrigatório o diploma para o exercício legal da profissão. Em cima disso tudo que você falou, a formação universitária ainda é importante para formar um jornalista? Eu acho que, assim, não só no jornalismo, em qualquer profissão, se começarem a cair os diplomas de todas as profissões, eu acho que a formação, ela não é só para você ter as matérias, aprender a estrutura de como é feita uma matéria, por exemplo. Mas eu acho também formação de ética, de caráter, sabe? Isso é uma coisa também que você traz de casa, mas a ética jornalística é uma coisa também que você vai entendendo o que cobrir, em que momento cobrir, com quem falar. Então, a gente tem um exemplo agora dessa coisa horrorosa que aconteceu nessa escola em Blumenau, né? E foi uma decisão jornalística das pessoas não enaltecerem, né? Ou divulgar. O nome do assassino. Por quê? Porque tem pesquisas falando que isso é uma das coisas que eles querem, né? Enaltecer o nome dele, para o mal ou para o bem, na mídia, etc. Então, foi uma decisão jornalística. E isso você aprende, querendo ou não, na faculdade, né? É uma coisa de ética mesmo, de pensar. Então, acho que a formação jornalística, para mim, foi muito importante também para ir assimilando as coisas, ter esse tempo, sabe? De entender, de ter um tempo de ler livros, de ler também a composição do jornalismo, né? Entender a base do jornalismo. Para mim foi extremamente importante. Não sei se teria seguido carreira se não tivesse feito. Acho um período também da faculdade muito importante para a gente se fazer um profissional, né? E poder fazer um estágio junto com a faculdade é uma coisa, para mim, assim, eu recomendo 100%, porque aí você une o bom e o bom, né? E você só ganha com isso. Mas, com certeza, acho que é muito importante. Bárbara, obrigado. Obrigadíssimo por você ter vindo. Desejo muito sucesso. Muito legal bater este papo. Acho que você traz muita informação para a gente também. E você falou que está sempre disponível. A gente vai te explorar, você sabe disso. Acho muito importante passar esta experiência, né, para os novos alunos, até para tirar essa glamorização, né? Olha, Sim, o cotidiano, sim. o dia, claro, tem, e que bom que tenha, Sim, mas sim. o cotidiano é pesado, tem muito trabalho, né? Em especial você está trabalhando numa área de moda, né? Sim. Então, brigadíssimo por você ter vindo aqui, fico muito feliz. Muito obrigada pelo convite, sempre muito bom estar de volta no Mackenzie. E meu muito obrigado também a você que nos acompanhou até aqui. Até o próximo programa.